Se Deus é amor e Ele me ama, por que Deus, que me criou, permite que eu sinta isso? Eu abri uma brecha que é onde eu quero falar de fato do meu testemunho. Um abismo chamou outro abismo, né? Uma das estratégias que o diabo utiliza dentro do homossexualismo é que você não está fazendo nada de errado, você está amando outra pessoa. Essa é a forma que ele tem de convidar as pessoas. Eu percebi que eu precisava de Jesus, senão eu ia morrer sem ele. É hoje ou nunca mais. Eu só disse, Senhor, eis-me aqui, né? Eu estou disponível para o Senhor transformar a minha vida. Seja muito bem-vindo ao Vivendo Propósito, mais um episódio desse podcast que te inspira a viver o chamado com muita coragem, com muita ousadia. E nós temos hoje aqui mais uma convidada muito especial, que é Silvânia, minha amiga do coração, que é um grande privilégio ter uma mulher de Deus na minha caminhada, como amiga mesmo. E hoje ela está aqui para contar um pouquinho da história dela, que é assim, tremenda. E tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela, eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. Seja muito bem-vinda, amiga! Obrigada, amiga, por estar aqui, né? É uma honra estar participando aqui desse momento no VP. Confesso que eu estou bem ansiosa pelo que está por vir, né? Porque não é fácil falar do que já passou. E eu tenho certeza que você, Carol, minha amiga, está fazendo parte de um destravamento, de um rompimento mesmo na minha vida. Né? Eu agradeço muito a Deus pela tua amizade e estou muito feliz de estar aqui. E eu já queria começar fazendo a primeira pergunta. Na verdade, eu queria fazer um pouquinho diferente hoje. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, da sua caminhada, de tudo que você viveu, que te fez chegar até aqui. Para começar, né, eu vou falar um pouquinho lá desde o início da minha caminhada mesmo, desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãe tentou me matar, né, mas foi uma coisa que deu errado, então eu sou fruto de uma coisa que deu errado. E então eu nasci, desde criança minha mãe sempre me levava para a igreja, né? Eu cresci em um ambiente onde minha mãe sofria de depressão, crise de nervosismo. Aos 5 anos minha irmã faleceu, minha irmã tinha 10 anos, eu tinha 5 anos, então esse foi o cenário da minha infância, minha mãe com depressão, a perda da minha irmã. E aí, desde os 6 anos de idade, minha mãe sempre me levou para a igreja. Apesar de eu não ter o entendimento da palavra, criança, mas quando eu tive a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer o Senhor, eu recebi um convite, né, do meu professor de karatê para ir numa conferência da igreja dele. E desde então, aí eu estava com uns 13 anos, eu comecei a ir para a igreja e nunca mais parei de frequentar a igreja, né? E aí eu comecei a me envolver na obra do Senhor. Foi quando, de fato, eu iniciei a minha caminhada de fé. E sempre me envolvi na igreja, na época que eu morava na minha cidade. Já fui professorinha da escola, tocava no Ministério do Louvor, líder de adolescentes. Só que eu precisava de um rompimento na minha vida, porque eu morava numa cidade pequena. Lá não tinha faculdade na época, eu tinha 17 anos, eu precisava vir estudar em Petrolina. Então foi quando eu mudei da minha cidade e vim morar aqui. E quando eu vim morar em Petrolina, eu não encontrei nenhuma igreja que eu me identificasse. Então eu comecei a frequentar várias igrejas. Eu comecei a ir para a Batista Missionária, lá na Areia Branca. E aos poucos eu fui esfriando na fé, né? Porque eu costumo dizer que nós somos como uma fogueira, né? Nós, a igreja. E quando uma brasinha ela é tirada ali da fogueira, por mais que ela esteja bem acesa, aos poucos ela vai se apagando, né? E foi o que aconteceu comigo. Aos poucos eu fui deixando de me envolver, porque eu não conseguia congregar, não encontrava algo que me identificasse. E logo nessa jornada de não frequentar mais a igreja, eu abri uma brecha que é onde eu quero falar de fato do meu testemunho. Foi uma primeira porta que um abismo chamou outro abismo, né? Sim. Que foi onde eu abri a porta do homossexualismo na minha vida, né? E aí foi quando eu passei 8 anos afastada dos caminhos do Senhor. Eu abri essa porta e essa porta veio depois bebidas, festas. Dentro desses 8 anos, eu tive 2 relacionamentos com 2 mulheres, um durou 4 anos, e durante esses 4 anos eu tive
crise de ansiedade, crise de identidade, tentei, né, mas deu errado, graças a Deus. Graças a Deus. Onde, durante esse tempo, o Senhor sempre falou comigo, de alguma forma, sempre tinha alguém para falar comigo. E isso me confrontava muito, porque eu sabia da palavra, eu sabia que eu estava em um caminho que não era o caminho que o Senhor escolheu para minha vida. Então, para eu conviver bem com isso, eu falava que acreditava parcialmente na Bíblia. Então, isso deu um boom na minha vida. Então, aquela crise de identidade que eu tinha, ela foi meio que diminuindo para eu conviver bem com aquilo e, de fato, eu me entreguei 100% àquilo que eu estava vivendo. E durante esse período, acabou esse relacionamento, depois eu comecei, meu Deus, eu não sei o que é que eu gosto, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, o que é isso. Entrei em crise novamente e comecei a experimentar outras coisas. E aí eu me titulava como bissexual, porque eu gostava das duas coisas. E aí, durante esse período também, comecei a beber, né? A beber muito. Sofri, durante esse período, eu sofri 3 acidentes, né? Um dos acidentes, que foi o primeiro, eu tinha bebido, eu levei uma queda de moto e fraturei a clavícula. Eu tenho marcas disso até hoje, né? Tenho 6 parafusos. E depois disso, eu acabei me envolvendo também em outro relacionamento. Isso durou um ano, mas um ano bem intenso, onde, para preencher aquele vazio que eu sentia, eu falava, esse é o relacionamento da minha vida. Então eu coloquei aquilo acima de tudo. Mas o Senhor sempre falou comigo, usava pessoas para falar comigo. E eu lembro que essa pessoa que eu me relacionei escutava louvores pela manhã. E o Senhor me incomodava, porque eu ficava, meu Deus, aqui. E aquilo me incomodava, porque eu me sentia constrangida. Que uma pessoa que não vivia, nunca tinha vivido aquilo que eu tinha vivido com o Senhor, trazia aquele momento ali, eu me sentia constrangida, né, de fato, pela palavra. Então, quando esse relacionamento acabou, que parecia que minha vida tinha acabado também, porque eu tinha colocado expectativa nas pessoas, eu comecei novamente a ir para festa, beber muito. Acabei uma vez usando droga para experimentar, ver se era bom. Tinha gostado muito, né? Porque a gente sabe que os pratos que o diabo nos oferece, eles não são ruins, né? Essa é a forma que ele tem de convidar as pessoas, dentro do homossexualismo, é que você não está fazendo nada de errado, você está amando outra pessoa. Então, qual é o problema que tem nisso? Mas a Bíblia, ela diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que você não consegue de nenhuma forma naquele momento dizer não, aquilo se torna seu Deus. Então, aquilo que estava acontecendo comigo era meu Deus. Uma das estratégias que o diabo utiliza, eu estou falando num lugar onde eu não, um lugar que eu vivi, que eu conheci, que de fato, um local de fala, né? Uma das estratégias é falar que se Deus é amor e Ele me ama, por que que Deus, que me criou, permite que eu sinta isso, se não é da vontade dele, né? Mas aí a Bíblia, ela traz um versículo, esqueci a referência, que diz que o coração do homem é enganoso, né? E que para a gente ter uma vida em Cristo, a gente precisa renunciar, a gente precisa se entregar a Ele de fato. Então, se você está vivendo algo que está contrário à vontade do Senhor, e você não consegue largar aquilo, você não está renunciando, você não está vivendo de fato uma vida em Cristo. Então, essa estratégia do diabo tem prendido muitas pessoas que conhecem a palavra, mas estão lá e não conseguem sair. E aí, nesse contexto, né, de tudo que vinha acontecendo comigo, eu sofri que foi o último acidente, né? Inclusive, foi o acidente que eu sofri. Ele foi na Avenida da Redenção, onde vai ser o capítulo 2 da nossa igreja, praticamente ali pertinho da frente de onde vai ser nossa igreja. E esse acidente foi um acidente que eu não tive culpa, entre aspas, né? Porque eu tava certa, só que foi um carro que apareceu na minha frente que eu bati. E depois desse acidente, eu me senti muito vulnerável, porque durante esse período do acidente, onde eu sofri, eu chorava dentro de casa, coisa que eu não fazia
mostrando minha vulnerabilidade para minha mãe, para as pessoas, para os amigos mais próximos ali. Eu sempre fui uma pessoa um pouquinho mais dura de não reclamar, de não me vitimizar, e eu estava ali bem vulnerável, não conseguia nem falar, constrangida com o que tinha acontecido. E foi ali que eu percebi que eu estava vulnerável às coisas do mundo, né? Eu percebi que eu precisava de Jesus, senão eu ia morrer sem ele. Então foi ali onde eu fiquei muito sensível ao Espírito Santo. Tive noites e noites onde eu conversava muito com ele, né? Como é que ia ser se eu voltasse, mas que eu queria voltar, mas como é que ia ser, eu não entendia, né? Como é que eu vou deixar de sentir isso? Como é que eu vou deixar de viver? Como é que eu vou me explicar para os meus amigos? E foi quando uma amiga me convidou para ir para a igreja. E não é sobre igreja, né? Eu até, quando eu voltei, eu sempre falava isso. Não é sobre igreja, não é sobre religião, é sobre Cristo. É sobre o que Ele fez por nós, né? E quando o pastor fez o apelo, eu disse, é hoje ou nunca mais. Eu fui e, assim, não sabia como ia ser. Eu só disse, Senhor, eis-me aqui, né? Eu estou disponível para o Senhor transformar a minha vida. E aos poucos, a gente sabe, quando a gente aceita Jesus, não é naquele momento ali que acontece tudo, mas aos poucos eu fui renunciando. Gostava de um vinho, demorei um pouquinho para largar. Gostava de ouvir músicas que, assim, a letra não tinha nada a ver com Cristo. E aos poucos eu fui renunciando e fui caminhando com Cristo, né? Ao ponto de dizer, não largo nunca mais, né? Não tem nada que me faça sair de perto dele, né? É claro que nós precisamos estar, é muito difícil, né? É muito difícil, mas nós precisamos estar atentos, fugir da aparência do mal, não é resistir, é fugir. Então, vai acontecer convites que você vai precisar recusar, você vai precisar se afastar de pessoas como eu precisei me afastar, porque senão não iria conseguir, né? E eu creio que foi a melhor escolha da minha vida, né? E é isso. Amiga, é muito lindo saber da sua história, mas assim, é mais lindo ainda poder conhecer, né, e ver assim tudo que o Senhor tem feito na sua vida, mesmo assim, tudo que o Senhor tem lhe sinalizado, a mulher de Deus que você é, sensível ao Espírito Santo, que ama vidas. Então, eu creio mesmo assim que tudo que aconteceu na sua vida, embora tenha sido muito doloroso e tenham sido processos difíceis, né, lhe trouxe até aqui. E você já é uma bênção na vida das pessoas que lhe cercam. E eu creio que há uma estação em que o Senhor está começando a ampliar a sua voz, né, para que outras vidas mesmo venham a ser transformadas com aquilo que o Senhor já depositou em seu coração. E eu sou muito grata mesmo pela sua sinceridade, pela sua honestidade, por você ser verdadeira, por você ser essa mulher mesmo que transmite isso às pessoas que estão ao seu redor e para mim. Então, de fato, é um privilégio mesmo, assim, conviver com você e conhecer do seu testemunho, que eu fui das pessoas, gente, que eu soube, assim, já tem um tempo. E quando eu convidei ela para vir, eu disse, amiga, não sei se você já está pronta, mas no dia que você estiver pronta, vamos gravar um episódio, porque eu creio mesmo que aquilo que o Senhor tem falado, comunicado e feito na vida de Sil é algo mesmo para abençoar assim, grandemente multidões de pessoas para esse tempo e para essa geração. Então, estou muito feliz de você estar aqui nesse dia. E a outra pergunta que eu queria já fazer para você é: qual foi o momento da sua caminhada? Ou se você está descobrindo, qual foi o momento da sua caminhada que você passou a compreender o chamado que o Senhor tinha para a sua vida? Quando foi que você disse assim, esse meu testemunho, ele tem um propósito maior? Qual foi esse momento, essa virada de chave? Virada de chave. Amiga, é o seguinte, o Senhor tem me sinalizado muitas coisas nesses últimos meses, né? E eu não me sentia pronta para chegar e falar para outras pessoas. Na verdade, eu ficava, meu Deus, o que é que as pessoas vão achar de mim? Mas eu não tô nem aí pro que as pessoas vão achar de mim. O que eu me importo é o que Cristo vai achar de mim. Porque se Ele transformou a minha vida, se eu conheci a palavra, outras pessoas vieram e trouxeram a palavra para que eu conhecesse. Eu preciso também levar a palavra para que outras pessoas conheçam e sigam Jesus também. Então, eu tenho descoberto
tô descobrindo, né, ainda o meu chamado. Eu tô aos poucos percebendo, né, que o Senhor tá me dando spoiler de coisas e eu, meu Deus, como é que vai ser? E assim, eu tenho provado disso, né? E o fato de estar gravando esse podcast foi um pontapé inicial. Quando você me chamou, você perguntou, amiga, você tá pronta? Amiga, eu passei uns 10 minutos na frente do espelho. Eu disse, amiga, pera aí, que eu vou te responder já. Porque eu disse, meu Deus, eu tô pronta para falar, porque através do meu testemunho, muitas outras pessoas vão entender que, por mais difícil que seja, mas se as pessoas quiserem, né, se você renunciar, se você escolher Jesus, você vai conseguir. E eu falo isso para quem está nos assistindo, que às vezes tem aquilo, eu nasci assim. Não, sua identidade está em Cristo, você é filho. A maior patente que um crente pode ter, que um cristão pode ter, é de filho. E sua identidade é nele, e minha identidade é nele. Então, temos que esquecer o que o mundo disse que nós somos e olhar para Cristo, porque nossa identidade está nele. Nós somos aquilo que ele disse que nós somos, e nós somos filhos. Amém. E, assim, quando eu olho para o meu chamado, eu vejo que é para alcançar pessoas para Cristo, através, né, da minha vida, através do meu testemunho também. E tem várias outras coisas que estão sendo geradas, né? Mas eu creio mesmo que foi para um tempo como esse. Eu não posso guardar algo para depois, porque depois acontece muita coisa, né? E Sim. o chamado para trazer vidas para o Senhor é agora, né? Nós somos uma carta viva do Senhor e a gente precisa testemunhar com nossa vida o que Cristo fez em nós e compartilhar com as outras pessoas também, porque através disso pessoas irão conhecer Jesus. Amém. Como o professor Bruno Reina fala, que marcou também minha vida, essa matéria do Rema, que eu estou tendo agora, é que as pessoas elas estão mais prontas para receber Cristo do que nós para levar a palavra. Então, as pessoas estão sedentas, as pessoas lá fora estão com vazio, tentando preencher com festa, com bebida, com droga, com pessoas. Mas esse vazio, ele só é preenchido com Deus, com a vida em Deus. E é isso. Amiga, tem um versículo que fale muito ao seu coração, que talvez tenha marcado a sua caminhada ou esteja marcando a sua caminhada hoje? Tem sim um versículo, na verdade ele marcou minha vida, né, por inteiro, desde antes de sair da igreja, né, de passar 8 anos fora, eu já tinha esse versículo, e durante o período que eu estava longe de Cristo, ele sempre vinha, né, quando eu estava passando por algumas situações difíceis, vinha Isaías 49:15, onde fala, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mesmo que ela venha se esquecer de um filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Então, esse versículo marcou muito a minha vida, porque quando eu ficava, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, e eu lembrava desse versículo, que ele não se esquece dos seus filhos. Ele sempre está conosco, né? Mesmo quando nós nos afastamos, ele está ali. Nós que precisamos voltar e abraçá-lo, mas ele sempre está de braços abertos para nos receber, né? Nós que precisamos estar disponível para estar com ele, né? E ele marcou de fato minha vida, minha caminhada. Esse versículo é realmente lindo, assim, inspirador, porque se você parar para pensar, né, algo que eu tenho aprendido mesmo, assim, nos últimos meses, né, que tenho estudado sobre a paternidade de Deus. E é algo que muitas vezes a gente se frustra mesmo com o homem, com as pessoas, até com a nossa própria família, né, às vezes a gente vê comportamentos e isso nos gera algumas dores, né, alguns traumas. Mas a paternidade de Deus é algo que é único e é sublime. Então, quando a gente consegue acessar, de fato, o amor do Pai, a paternidade de Deus, e a gente passa a ter uma identidade mesmo firmada nele, as coisas mudam, né? E eu vejo muito isso sobre a tua vida, como se algumas coisas tivessem faltado antes, mas quando você passou a acessar e querer acessar o amor de Deus, aí você pôde desfrutar de uma nova realidade na sua vida, né? De uma transformação, de um novo começo, né? De uma nova história. E, de fato, a gente não é sobre, como você disse, não é sobre a igreja, é sobre Cristo.
Porque muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes estão presas na religião, mas que não conseguem acessar o amor verdadeiro do Pai. Né? E o amor verdadeiro do Pai a gente acessa quando a gente busca conhecê-lo, quando a gente dá liberdade ao Espírito Santo para ele nos comunicar algo, quando a gente também renuncia. Então, acessar esse amor sublime da paternidade de Deus faz com que algumas outras faltas e muitas outras faltas, elas passem a não ter esse significado tão grande como às vezes a gente carrega, né, em nosso coração, e a gente passa a ser curado mesmo de algumas feridas. E eu amo, gente, falar sobre paternidade. Eu acho que é um tema assim que todo cristão mesmo precisa aprender a acessar, né, esse lugar de filho, né, de simplesmente ser filho, de não ser aquela pessoa que é um fazedor de coisas. É o que o Senhor tem sinalizado ao meu coração nos últimos tempos, que é acesse um lugar de descanso, de ser simplesmente filha. E a paternidade de Deus é algo que realmente não tem explicação, né? Em um mundo em que se cobra aprovação, em um mundo em que se cobra performance, em que a gente tem que fazer cada vez mais, o Senhor está nos chamando para ser cada vez mais. E isso é algo que só Deus pode realmente nos trazer. E agora fica até difícil de falar. A gente podia passar a noite todinha aqui conversando, porque a gente também gosta de conversar muito, né, amiga? Isso. Mas eu queria, Sil, que você falasse assim, uma mensagem para quem está buscando conhecer o seu propósito, para pessoas que talvez estejam enfrentando hoje dores, né? Situações difíceis, como você viveu, ou que já passou por situações difíceis e ainda não conseguiu superar essas dores. Se você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo, a hora é agora. Aproveitando que você falou de paternidade, eu cresci sem a figura paterna, né, em casa. Por mais que eu tivesse o meu pai, né, que faleceu recentemente, mas ele não estava ali, né, na minha criação, na minha formação. Então, eu não tive essa figura na minha formação. Então, minha família meio que disfuncional. Então, desde cedo eu precisava tomar a frente das coisas, porque eu achava que era minha responsabilidade, mudar de vida, dar uma vida melhor para minha mãe, né, ter algo melhor para a gente, um futuro melhor. Então eu acabei assumindo muita responsabilidade, né, que não era minha figura ali, então eu acabei, pegando um papel que não era meu. E quando a gente olha para a paternidade, faltou aquela figura do pai presente, de alguém que cuidava de mim, de alguém que estava ali para suprir as minhas necessidades. Eu não tinha. Eu olhava, era minha mãe era meu pai e minha mãe. Só que eu queria cuidar da minha mãe, então faltou essa figura paterna. E quando a gente olha para Deus, ele supre essa necessidade, mas como eu ia sentir falta de algo que eu nunca tive, né? Então eu tinha muito isso, dessa figura paterna na minha formação e em Cristo. Hoje eu olho, quando eu estou conversando com Deus, assim, meu pai, e ele assim, não é meu Senhor, é no meu Senhor, mas ele nos trata como filho. Nós somos servos porque nós amamos servir a Cristo, né? Nós amamos a obra, nós precisamos, mas ele só quer que nós sejamos filhos, filhas, né? A gente não pede com licença, Senhor, preciso disso aqui, como é que vai ser? Não, a gente entra, fala com o nosso Pai. E a mensagem que eu quero deixar é que, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, pode ser algo parecido com o que eu passei ou não, né? O que eu quero falar é que Deus, ele sempre está disponível para aqueles que o buscam, né? Ele sempre está de braços abertos para receber. Por mais, independente do que você tenha feito, Deus, ele te perdoa, ele joga fora tudo aquilo que você viveu e começa do zero, né? Uma vida em Cristo, porque é como diz na palavra, né? Eis que tudo se fez novo. Amém. As coisas velhas já se passaram, né? E ele nos dá um novo começo. Mas nós precisamos querer esse novo começo, né? Tudo começa a partir do momento que nós decidimos. É uma escolha. Viver uma vida em Cristo é uma escolha. E a mensagem que eu quero deixar mesmo é: escolha Cristo, né?
escolha viver uma vida com ele, porque o fardo dele é leve, né? Pode ser difícil, mas é leve. Você preenche o vazio que você tem e ainda fica feliz. É isso que eu queria falar e compartilhar. Amiga, eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que eu creio que o seu testemunho, a sua vida, vai continuar assim abençoando muitas vidas de uma forma ainda maior, mais ampla. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu coração, pela sua simplicidade, pela sua verdade. E eu queria agradecer também a você que está nos assistindo aí. Se esse testemunho falou ao seu coração, se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe agora o link, já segue a gente também, curte o vídeo e fica ligado que em breve a gente tem mais um testemunho poderoso que vai estar aqui para edificar as nossas vidas. Até o próximo episódio. Tá bem, peraí, deixa eu tentar ouvir a primeira palavra. Daniela, você não pode colocar não, eu tô rindo. Não, volta. Amiga, fica à vontade. Amiga, e agora eu ia falar eu perdi o fio da meada no final. Calma aí. Essa amiga ia falar o quê? É o que tá acontecendo comigo.